A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor. Estou aqui eu mais uma vez para falar de revelação. 3 revelações na Bíblia que eu vou ensinar para vocês hoje. Na verdade, vou dar um alerta, para a honra e glória do Senhor Jesus. Primeira, muito conhecido, Daniel capítulo 2, versículo 22, que nos fala assim: ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Repetindo, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Essa passagem bíblica aqui, de Daniel capítulo 2, versículo 22, está entendendo? Ela é tremenda, impactante, onde muita gente usa, está entendendo, na área da revelação. Mas perceba uma coisa, está entendendo? Da parte do Senhor Jesus. Daniel, quando foi usado por Deus, para passar aquele sonho, aquela revelação do rei Nabucodonosor, você está entendendo? Presta bem atenção. Perceba que ele foi perito, perceba que ele não errou. Está entendendo? Por quê que ele não errou? Porque o próprio Deus falava pela boca dele. O próprio Deus falava pela boca dele. Você está entendendo? Isso significa o quê? Daniel, vida no altar. Daniel tinha vida no altar. Tinha intimidade, está entendendo? Com Deus de Israel, com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele tinha intimidade. Então, tudo que ele falou foi certinho. Ele não errou. Agora presta bem atenção. Existem muitos profetas por aí, está entendendo? Que vai passar uma revelação da sua vida, assim, só para você entender, 5 coisas que ele vai passar, Ele acerta 3 e erra 2. Aí eu te pergunto, é de Deus? Eu te pergunto, é de Deus? E, inclusive, só para você entender, você já disse isso, você já falou isso. Exatamente, você já falou isso. Não, o que era de Deus, eu recebi. Mas o que não era de Deus, eu não recebi, não. Mas espera aí. Mas aonde foi que Daniel errou? Aonde foi que Daniel errou? Daniel não errou, porque o próprio Deus falava pelos lábios dele. O homem de Deus, está entendendo, que é usado na revelação, ele tem que ter vida no altar, intimidade com Deus poderoso. E se ele falar 9 coisas da sua vida, não pode errar nenhuma. Exatamente nenhuma. Ele não pode errar nenhuma. Ele tem que acertar todas. Ele tem que ser perito. Não pode errar nenhuma. Porque o Deus da Bíblia, ele não erra. Ele não mente. Se é o Deus da Bíblia que está mostrando, não pode ter erro de jeito nenhum. Só para você entender. Só para você entender. Está entendendo? Só para você entender. Você tem ajudado muito profeta na área da revelação. Fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo, acerta um. Aí você vai para casa dizendo, acertou tudo. Só que você tem consciência que errou praticamente tudo. Você está mentindo. Você está dando uma ajudazinha para o profeta. Você está dando uma ajudazinha para o profeta. Você está mentindo. Certamente você vai para o inferno. Mas quem é você para falar isso? Eu sou cinza, pó, caco de teia quebrado, sou nada. Mas a Bíblia é o Deus poderoso. A Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora. Então, se o profeta passou tudo errado, e você disse que ele passou tudo certo, tendo consciência que ele errou tudo, você está mentindo. Está mentindo o profeta, está mentindo você que quer ajudar o profeta, que não quer deixar o profeta envergonhado. Você está entendendo? Você quer ajudar ele. Vai para o inferno também. Porque a Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora. Os mentirosos ficarão de fora. Então, muito cuidado. A área da revelação, ela é gostosa, ela é maravilhosa, porque ali o profundo Deus fala. Existe homem de Deus, ainda usado pelo Espírito de Deus, para falar sobre a revelação. Agora é fácil encontrar
um servo desse é fácil? É muito difícil. Mas ainda tem, tá? Então, muito cuidado na área da revelação. Você tem que ter muito cuidado. Então, a primeira, tá entendendo? A primeira área da revelação eu apresentei para você. O Deus que fez o céu e a terra, o Deus perfeito, o Deus glorioso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Moisés, o Deus, está entendendo, do pastor Emerson. É esse Deus, está entendendo, que revela o profundo, o escondido. O poderoso Deus, o Deus que não falha. Então já apresentei para você a primeira revelação. Dei aqui uma pequena pincelada para você entender. Agora vamos para a segunda. Para você entender. Para você entender. Atos dos Apóstolos. Vai lá. Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Para a glória de Deus. E versículo 16. Presta atenção. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Escuta isso, 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens de que nós anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Presta atenção. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Agora o 19, presta bem atenção. E vendo seus senhores de que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Presta bem atenção em nome de Jesus. É impactante, é muito impactante. Uma jovem que tem, você está entendendo, tem um espírito, em outras palavras, um anjo caído, em outras palavras, está entendendo, um espírito maligno, em outras palavras, um demônio, você está entendendo, que usava essa jovem para contar a vida dos outros. Presta bem atenção que a Bíblia vai nos confirmar, está entendendo? Que ela, está entendendo? Adivinhando a vida dos outros, dava muito lucros aos seus senhores. Presta bem atenção, em nome de Jesus. É impactante, né? Muito impactante. Perceba que o Deus que fez o céu e a terra, em Daniel capítulo 2, versículo, está entendendo, 22, revela o profundo, o oculto e o escondido. Usa tremendamente Daniel, está entendendo? Agora perceba aqui, está entendendo? Que o espírito maligno, o demônio, usa uma jovem, está entendendo? Para adivinhar a vida dos outros, está entendendo? E ganhar dinheiro para os seus senhores. Você está entendendo?
Então presta bem atenção em nome de Jesus. O que acontece hoje, nos dias de hoje? Muitos falsos profetas, e eu posso citar para vocês Mateus capítulo 24, versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios, e se possível, enganarão até os próprios eleitos de Deus. Tem muitos falsos profetas, tem um pacto com esses anjos caídos, espíritos de adivinhação, que são demônios, está entendendo? Que fala a vida dos outros, horrores e horrores de profeta desse jeito, que tem um pacto, volto a repetir, você está entendendo? E entra, queridos amados irmãos, dentro de muitas casas de Deus, e revela, está entendendo? Placa de carro, revela, está entendendo? O número de identidades, e por aí vai, CPF, por aí vai. E as pessoas ficam impactadas, está entendendo? Impactadas. Perceba que essa revelação também acontece, Agora, como é que esses falsos profetas, está entendendo? Estão entrando dentro da casa de Deus e deixando o povo impactado. E o povo sai de lá, está entendendo? Com aquela impressão tão impactante e dizendo, foi Deus. O que está acontecendo? Esses altares dessas igrejas estão destruídos há muito tempo. Há muito tempo. E quem foi que entrou nesses altares? O espiritismo. A macumbaria, feitiçaria, alta magia, magia negra, destruição satânica. Você está entendendo? Entrou nesses altares. Está entendendo? Mas são horrores e horrores e horrores. E perceba que tem um desafio do envelope. Está entendendo? Tem que botar R$300, tem que botar R$500. Tem um negócio de uma mesa. Essas coisas estão entrando dentro de igrejas, que tem pastor, primeiro, segundo, terceiro, eu sei lá quantos, está entendendo? Que se veste de crente, coloca gravata, você está entendendo? Profetas que colocam viciado para fumar maconha dentro da casa de Deus, está entendendo? E depois ele sai com nojo. Profeta que coloca alcoólatras, você está entendendo? Para beber cachaça dentro da casa de Deus, e depois ele fica com nojo e não bebe mais. Preste bem atenção que tudo isso é uma jogada diabólica, satânica, e isso já está acontecendo há muitos anos. Está acontecendo há muito tempo. Perceba, só para você entender, perceba, está entendendo? Que essa revelação aqui também funciona. Por que esses pastores dessas igrejas que recebem esses profetas, que vêm do quinto dos infernos, você está entendendo? Roubar o povo, enganar o povo, você está entendendo? Nesses desafios, está entendendo? Queridos, é simples assim. É só olhar a Bíblia. O que Jesus cobrou? O que Jesus cobrou para curar? Entende? O que Jesus cobrou? Então, está entendendo? Esses altares tá sem o Espírito de Deus, tá sem o Espírito Santo, e são enganados por esses falsos profetas. Perceba que a primeira revelação funciona, está entendendo? Que é o Deus que fez o céu e a terra. Essa segunda revelação, infelizmente, funciona também. Só vê quem não quer. Está entendendo? Só vê quem não quer. Cadê o discernimento? Está entendendo? Para desmascarar esses falsos profetas na lata, na cara. Não tem. Por quê? Porque o altar, está entendendo, dessa igreja está destruído.
está acabado, está arrebentado, está entendendo? Então não tem discernimento espiritual. Então o falso profeta vem do quinto dos infernos e você abre a sua boca para dizer, entende? Que é homem de Deus. Que é homem de Deus, que veio do estado tal, homem de Deus. Que veio da cidade tal, homem de Deus, está entendendo? E eles, tá entendendo? Deixa ali os membros depenados. Com a história lá do envelope, ele deixa os membros depenados. Você está entendendo? Leva aí 5 mil, vai embora. Leva aí 10 mil, vai embora. Leva aí 30 mil, vai embora. Está entendendo? Perceba que essa segunda revelação também funciona. E o povo fica impactado. Você quer ver o membro ficar impactado? Está entendendo? É quando ele vai atrás de uma revelação, quando ele vai atrás de uma revelação e dá certo. Gente, o negócio é mais sério, muito mais sério. Mas muito mais sério, está entendendo? De que vocês imaginam. Mas muito, muito, muito mais sério de que vocês imaginam. Se não meditar nas escrituras, está entendendo? Se não buscar entendimento nas escrituras, vai apanhar, vai ficar para trás, vai pegar, você está entendendo? Eu não entendo como está entendendo? Que uma pessoa que se separou sem adultério, eu não entendo como é que tu convida ele para subir no altar da igreja que tu toma conta. Eu não entendo como é que tu convida uma pessoa que está em fornicação, está amigado, está junto, para subir no altar da igreja que tu toma conta para ministrar a palavra de Deus. Eu não entendo. Eu não entendo de jeito nenhum. Está entendendo? Não entendo de jeito nenhum. E isso só para você entender. Isso só para você entender. A Bíblia diz que os fornicadores ficarão de fora. Aquele que casou e se separou sem adultério. Queridos, simplesmente é só você estudar. Ei, a chance dele casar de novo é zero. Zero, zero, zero. Você está entendendo? Então o negócio é muito sério. Eu diria para você, seríssimo. Vamos agora, está entendendo? Para a terceira, está entendendo? Revelação. Essa é impactante. Segura lá. Tá entendendo? Em nome de Jesus. Vamos lá para a terceira agora. Ezequiel, para a glória de Deus. Ezequiel, já estou encerrando. Ezequiel capítulo 13, escuta isso. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Rapaz, essa daqui é a mais impactante. Ai, você sabe o que significa ai no Antigo Testamento? Não, você não sabe. Você não sabe porque você não estuda. Você não sabe o que significa ai no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, aí que você não vai saber mesmo, porque você não estuda. Está entendendo? Você não medita nas Escrituras. Presta bem, vou ler de novo. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. E coisas que não viram. Queridos amados, deixa eu falar para vocês. Debaixo do sangue de Jesus, perceba que a primeira revelação funciona, né? A primeira revelação funciona. É difícil encontrar servos do Senhor, é difícil, mas ainda tem. E Deus mostra o profundo, o oculto e o escondido. Lá, está entendendo? A jovem que tinha um espírito de adivinhação, a jovem que tinha um espírito de adivinhação e revelava a vida dos outros, funcionava também.
A Bíblia está dizendo que funcionava também. Por quê? O quê? Dava muito lucros aos seus senhores. Funcionava também. Agora presta bem atenção em nome de Jesus. Presta bem atenção em nome de Jesus. Eu digo sem medo. Eu digo sem medo de errar. Tenho quase certeza que a maioria